Viagem a Jerusalém através das músicas de sonhos e ideais. 250 vozes, solistas, atores e orquestra. DVD musical com 14 músicas. Áudio para MP3, partituras e muito mais. DVD Sonhos e Ideais. Adquira pelo 0300 789 1111 nas livrarias evangélicas e novotempo.com. Olá, amigo. Eu estou aqui para relembrar o encontro que nós temos marcado. É a Semana Santa, um grande projeto da rádio e da TV Novo Tempo. Eu tenho certeza que durante essa semana nós vamos estreitar os nossos laços de amizade com o Senhor Jesus. Você assiste agora ao Arquivo Está Escrito. Exibido no Brasil desde 1991, o programa Está Escrito tem sido apresentado por diferentes oradores que, ao longo dos anos, apontam a Bíblia como a verdade expressa da Palavra de Deus. A seguir, você acompanha o Está Escrito com George Vandeman, que foi orador do programa de 1956 a 1991. Este registro conserva uma mensagem que não muda, mas transforma. Um lugar de história fascinante. Nos dias do Império Romano, Pisa tinha um grande porto para a Marinha Imperial. Durante a época medieval, a cidade teve grande destaque econômico e político. Hoje, Pisa é famosa por sua universidade, tesouros de arte e seus marcos históricos. E a mais notável, é claro, das atrações é a Torre Inclinada, que tem uma inclinação de 5 metros para o lado. Fiquei encantado quando a visitei. Como é que ela consegue não cair? No topo da Torre Inclinada de Pisa, quase 4 séculos atrás, o cientista Galileu realizou, segundo dizem, experiências com a gravidade. Mais tarde, ele focalizou seu telescópio recém-inventado para o céu, descobrindo as montanhas da Lua e as manchas do Sol. Ele também concluiu que o astrônomo polonês Copérnico estava correto. A Terra gira como todos os outros planetas, enquanto o Sol parece estar parado. Está Escrito, com George Vandeman. Apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, a guerra civil do Anticristo. Você provavelmente deve estar perguntando que ligação pode haver entre o cientista medieval Galileu e o título A Guerra Civil do Anticristo. Bem, fique ligado e creio que você verá. Galileu, o primeiro cientista de sua época, não desconhecia as manobras políticas. Ele deu nome aos 4 satélites de Júpiter que apareceram no telescópio em homenagem ao grão-duque da Toscana, na esperança de conseguir receber dinheiro do grão-duque. Funcionou. E desta base aparentemente segura, Galileu achou que poderia promover a sua nova compreensão do nosso sistema solar. E isso não funcionou muito bem. Sabe, Copérnico havia ofendido aos católicos e aos protestantes com as suas descobertas. Até Martinho Lutero protestou. As pessoas dão ouvidos ao recém-surgido astrônomo que tem se esforçado para mostrar que a Terra gira. Mas as escrituras sagradas nos dizem que Josué deu ordem para que o Sol parasse e não a Terra. O reformador João Calvino declarou: quem arriscará colocar a autoridade de Copérnico acima da do Espírito Santo? Mas Galileu não via contradição entre a ciência e a fé na Bíblia. Ele explicou que Deus, em sua palavra, se atém à verdade espiritual e geralmente deixa intacto qualquer conceito errado sobre a ciência. O antigo Josué imaginou que o sol se movia pelo céu, por isso a Bíblia registra assim.
embora, na verdade, a Terra é que gira em torno do Sol. Ninguém no século XVII poderia refutar as conclusões de Galileu, mas os líderes cristãos o denunciaram assim mesmo como herege. Aí o Papa Urbano II o intimou diante dos horrores da Inquisição. Estava em jogo a reivindicação de Roma ao controle da consciência pessoal, como os únicos intérpretes da Bíblia. E como a Igreja já tinha condenado o ponto de vista de Copérnico como falso e oposto às Sagradas Escrituras, Galileu teve que desacreditar o seu telescópio ou enfrentar a morte. Galileu preferiu retratar-se para não ser queimado na estaca, apesar da Igreja ter sentenciado o humilhado cientista à prisão perpétua por veemente suspeita de heresia. Isto pelo crime de ensinar aquilo que o mundo inteiro acredita hoje. No ano anterior ao nascimento de Galileu, Roma havia decidido agir contra aqueles que desafiassem a sua autoridade. A Igreja vinha sofrendo enormes perdas para os protestantes. E por volta de 1540, toda a Escandinávia havia se tornado protestante juntamente com o norte da Alemanha e vastos territórios em toda a Europa. Alguma coisa tinha que ser feita para pôr fim nessa debandada de Roma. Bem, os reformadores estavam exigindo que o Papa convocasse um concílio para discutir suas ideias. Muitos líderes da Igreja concordaram, embora não pela mesma razão. Eles queriam que Roma reforçasse a sua autoridade e unisse os católicos para esmagar a reforma. Durante anos, o Papa Paulo III hesitou, mas finalmente em 1545 ele convocou os líderes da Igreja na cidade de Trento, no norte da Itália. Ora, este concílio de Trento continuou durante vários anos, 18 na verdade, com os debates indo e voltando, concluindo finalmente em 1563. Ele marcou o ponto de virada na história, trazendo nova vida para a velha Igreja. Muito do que vemos no catolicismo hoje veio através de Trento. O concílio corrigiu alguns problemas, mas recusou-se a reformar seus ensinamentos. Os líderes da Igreja reafirmaram seu credo e tomaram a ofensiva, lançando o que ficou conhecido como a Contra-Reforma. Através de manipulação política, de forças militares e da Inquisição, Roma reconquistou grandes territórios perdidos para os protestantes. Bem, os jesuítas foram as grandes estrelas da Contra-Reforma. Esta nova ordem do clero era treinada vigorosamente para sua missão de virar a maré contra a Reforma. E dois de seus destacados estudiosos, Luís de Alcázar e Francisco Ribera, defenderam a mais séria acusação levantada pelos protestantes de que a Igreja de Roma havia se tornado o anticristo. Na verdade, poucos estudiosos na Idade Média ensinaram que a Igreja, através de seu abuso da fé cristã, havia feito de si mesma um anticristo. Todos os grandes reformadores partilhavam das convicções e conclusões de Lutero, inclusive John Knox, da Escócia, assim como o rei James I. Foi ele que comissionou a versão Rei James da Bíblia em inglês, juntamente com o famoso cientista e estudioso da Bíblia, Sir Isaac Newton. Homens diversos em diferentes épocas chegaram à mesma conclusão. Agora, muitos cristãos estão curiosos para saber o que foi que convenceu os reformadores sobre o anticristo. Estavam todos enganados? Ou eles descobriram alguma coisa que nós não vimos? O estudioso jesuíta Luís de Alcázar afirmou que as profecias relativas ao anticristo tinham sido cumpridas no passado com a Roma pagã, antes da época dos papas. Sua posição tornou-se conhecida como preterismo. Ribera, o pai do futurismo, ensinou o oposto. Ele disse que o anticristo seria um inimigo futuro do cristianismo. Bem, de qualquer jeito, vocês veem, se o anticristo foi no passado ou no futuro, os jesuítas haviam alcançado seu propósito. Conseguiram aliviar a pressão do pontífice. Agora, como foi que Ribera conseguiu colocar no futuro as profecias relativas ao anticristo? Bem, foi através de sua ótima manipulação dessa linda profecia de Daniel 9, aquela que predisse o ano da morte de Cristo. Estudamos Daniel 9 2 semanas atrás nesta série de programas. Se você perdeu algum dos programas, não esqueça de obter o livro Armagedon, a Última Guerra. Mas voltemos agora à Contra-Reforma Católica. Ribera retirou o âmago de Daniel 9, colocando Cristo com o anticristo.
E veja como ele fez. Você se lembra que Daniel havia predito que o Messias o faria durante 70 semanas, Daniel 9:27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Tudo isto aconteceu quando Jesus morreu e o véu do templo se rasgou, simbolizando o fim dos sacrifícios com animais. Mas Ribeira negou a obra de Cristo na confirmação do concerto. Ele disse que o anticristo cumpriria Daniel 9 no futuro. Ora, Ribeira não tinha autoridade das escrituras para aplicar esta profecia ao anticristo. Em primeiro lugar, Daniel 9 obviamente envolve a salvação vicária de Cristo na cruz. Em segundo, aquele que faz o concerto lá o confirma. Não há pausa, como os futuristas afirmam que o anticristo fará. Finalmente, em parte alguma da profecia, encontramos o anticristo fazendo um concerto com alguém. A ardilosa interpretação de Ribeira de Daniel 9 chega até nós hoje como a teoria da lacuna. A teoria da lacuna. Sabe, ele separou a 70ª semana lá do resto da profecia por uma lacuna de muitos séculos, no futuro. Mas o texto, de modo algum, fala de uma pausa ou lacuna entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel 9. Finalmente, Roma encontrou uma resposta para a acusação protestante de que a igreja havia se tornado o anticristo. Não é de admirar que os católicos em toda parte se juntaram ao redor da tese jesuíta. O futurismo de Ribeira se tornou bastante popular. Seu brilhante discípulo, cardeal Roberto Bellarmine, é o autor de Controvérsias, uma obra de 3 volumes que se opõe à reforma. Bellarmine ganhou fama como o maior adversário das igrejas protestantes. Bem, como seria de se esperar, os protestantes rejeitaram o futurismo católico romano. E dos 25 proeminentes escritores da Reforma, entre 1639 até o final do século XVII, todos eles se referiram ao anticristo como o papado. Eles também mantiveram sua fé que Cristo havia cumprido as 70 semanas de Daniel. Mas de modo curioso e incrível, os protestantes nos últimos 2 séculos têm abandonado a fé profética dos reformadores, adotando o futurismo dos jesuítas. De todos os incríveis fatos na história da igreja, nada supera este. George Olden Ladd, um respeitado estudioso de nossa era, documenta em seu livro A Abençoada Esperança, publicado por Eerdmans. Ele diz: será provavelmente um choque a muitos futuristas modernos descobrirem que o primeiro pesquisador de uma relativa era moderna, que retornou à interpretação futurista patrística, era um jesuíta espanhol chamado Ribeira. Em 1590, Ribeira publicou um comentário sobre o Apocalipse como uma contra-interpretação da visão predominante entre os protestantes, a qual identificava o papado com o anticristo. Com exceção dos capítulos iniciais, Ribeira relacionou todo o Apocalipse mais ao tempo do fim do que à história da igreja. O anticristo, um indivíduo perverso, seria recebido pelos judeus e reconstruiria Jerusalém. Aboliria o cristianismo, negaria a Cristo, perseguiria a igreja e reinaria sobre o mundo por 3 anos e meio. Isto parece familiar a você que vem nos assistindo nestas últimas 3 semanas? Os ensinamentos católicos sobre o anticristo encontraram guarida no mundo protestante. Não há dúvida quanto a isso. As igrejas da Reforma mudaram drasticamente suas crenças proféticas. Como isso aconteceu? Bem, começou no início do século XIX nas Ilhas Britânicas. Edward Irving, um pastor da Igreja da Escócia, tornou-se interessado na segunda vinda de Cristo e fundou a Sociedade para a Investigação da Profecia. Infelizmente, ele aceitou o futurismo de Ribeira e até traduziu um livro escrito por um missionário jesuíta espanhol. Irving pregou com grande sucesso. Ele cativou o interesse da alta sociedade de Londres e pregou uma vez ao ar livre a 12.000 pessoas na Escócia. Bem, numa manhã